Olá, amigo! Seja bem-vindo ao quarto programa desta série Mediunidade de Espiritismo Agora, uma série organizada e apresentada para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual, em especial com esse assunto da comunicação entre os homens e os espíritos. Falamos em nossos programas anteriores que mediunidade é um tema constante do Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec. Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns em 1861. Aliás, publicou o Livro dos Médiuns em janeiro de 1861 e destinou essa obra para os dirigentes espíritas, dirigentes de reuniões mediúnicas e para os médiuns, em especial para os médiuns. E começamos aqui em nosso programa a esboçar, então, um estudo a respeito do que é mediunidade, do significado dessa palavra apresentada por Allan Kardec, que vem do latim médium, intermediário, e das qualidades. Allan Kardec realiza também nessa obra um estudo sobre a classificação da mediunidade. Kardec fez a observação prática primeiro e depois esboçou, estudou e apresentou a teoria. E dessa classificação didática de Allan Kardec, ele fez uma separação da mediunidade e dos médiuns em duas áreas, a de efeitos inteligentes e a de efeitos físicos. E lembrou, classificando, que de efeitos inteligentes está ali a psicografia, a psicofonia, a vidência e a audição. E efeitos físicos, a de ruídos, pancadas, barulhos, suspensão de objetos e de pessoas, levitação, que é o nome que se dá quase que ordinariamente para esses fenômenos, e também os fenômenos de materialização. E outros fenômenos que causam efeitos físicos. Essa divisão é apenas didática, só para nos ajudar a entender esse assunto. Falamos dos efeitos inteligentes e você está vendo agora aí na tela essa repetição da psicofonia, da psicografia, da vidência e da audiência. Falamos da psicofonia, falamos da psicografia. E nós precisamos entender agora algo sobre a vidência, porque quando a gente fala desse assunto, entra em estudo aí duas situações. A primeira, o médium, ele vê espíritos com os olhos materiais? Resposta, não, ele não vê o espírito através dos olhos da matéria, isto é, do corpo físico. Ele vê o espírito, mas por outros meios, por outros mecanismos que não são os olhos. A vidência é apenas para explicar que o médium, ele não vê propriamente o espírito, ele vê o perispírito do espírito que se mostra ou que se comunica. O médium não vê um espírito porque ele, médium, quer ver. Ele vê o espírito porque o espírito deseja que ele veja. Então é o espírito que se mostra por algum mecanismo dele, ele se apresenta aos olhos do médium. Ninguém mais no ambiente vê o espírito, só o médium vidente. Por isso que nós chamamos médium vidente o médium que vê espíritos. O espírito se mostra, às vezes até conversa através do pensamento com o médium ou faz sinais, mostra alguma coisa para que ele possa se identificar. O médium que está presente, ele pode captar, então, essa visão do espírito nesse ambiente. Então, o médium vidente somente vê espíritos. Eu estou dizendo isto porque existe também o clarividente, que não é médium. E o clarividente vê acontecimentos do mundo material. Ainda hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto, porque ele é muito importante nesse estudo da doutrina espírita que tenta explicar para as pessoas esses fenômenos que acontecem em nossa vida. O médium, então, não vê os espíritos com os olhos materiais.
Ele pode vê-los com os olhos abertos ou então com os olhos fechados. Por quê? Porque, conforme eu disse, essa visão ele capta por outros mecanismos, outros canais que não dos sentidos materiais. O fato é que, às vezes, ele vê o espírito em diversas situações da vida. Ou quando está propriamente em casa, no ambiente doméstico, na rua, em auditórios, no transporte, pode ver em reuniões especialmente organizadas para isto, e às vezes ele até confunde o espírito desencarnado com uma pessoa encarnada, com o espírito encarnado. Não raro isso. Existem descrições que mostram que a pessoa, ela pensa que está vendo uma outra pessoa, isto é, um outro ser encarnado, quando na verdade ela está observando e vendo um espírito desencarnado. Vejam que coisa interessante e que projetado assim no pensamento do médium acaba refletindo exatamente como se fosse um ser material. Esse é um detalhe muito importante, significativo, desse estudo ligado com a visão, com o médium que vê o espírito em estado, às vezes, de vigília ou quando ele está em transe. Como eu falei aqui da palavra clarividência ou do clarividente, então será interessante assinalar que a vidência não é o mesmo que clarividência. Na literatura espírita existem as explicações no livro dos médiuns, mas também no livro Obras Póstumas, que é um livro escrito depois da desencarnação de Allan Kardec, e também no livro A Gênese. Clarividência é uma faculdade do ser humano em ver acontecimentos do mundo material. O clarividente, ele pode ver acontecimentos que se passaram, acontecimentos que estão ocorrendo agora e acontecimentos que ainda irão acontecer no futuro. Então, em três tempos, o clarividente pode observar fatos que acontecem na vida material. Se a pessoa só vê esses acontecimentos do mundo material, então é um clarividente. Mas se vê, além dos acontecimentos do mundo material, também fatos ligados com os espíritos, então significa que a pessoa possui duas capacitações, duas faculdades, a vidência e a clarividência. A vidência vê espíritos e a clarividência vê acontecimentos do mundo material. O Allan Kardec, para explicar isso, até lembra a história muito interessante, um fato, por sinal, que aconteceu na cidade de Paris, de um jovem, de um rapazinho, que ele era médium vidente e também era clarividente. Ele tinha a capacitação de diagnosticar doenças em uma pessoa. Ele registrava essas doenças e, a seguir, ele prescrevia medicamentos, receitava medicamentos. Em uma reunião, em uma dessas sessões, o rapaz só diagnosticou, e era grande o número de pessoas que compareciam lá para serem atendidas por esse moço. Então, nessa reunião, ele só diagnosticou as doenças e não prescreveu nenhum medicamento. Todos observaram isto. E terminada a reunião, foram perguntar para ele: hoje, por que é que você só diagnosticou e não receitou nenhum medicamento? É que hoje não estava aqui comigo o meu anjo doutor. O que ele quis dizer com isso? Que ele, como era clarividente, via a enfermidade no físico das pessoas, ou da pessoa consultada, mas quem fazia a receita, quem prescrevia o remédio, o medicamento, era o espírito médico. Naquela noite não estava presente esse espírito médico, então ele, na qualidade de clarividente, somente anotou, registrou, diagnosticou as enfermidades. Vejam vocês que coisa bastante interessante pode acontecer nesse campo desses fenômenos. A vidência vê espíritos, então, olha, isso aqui é para reforçar
porque é muito importante fazermos a diferença. Na vidência, o médium vê espíritos e na clarividência somente vê acontecimentos do mundo material. Uma pessoa diz assim, olha, eu previ tal acidente antes de acontecer, aquilo foi para mim descrito com muita claridade, com muita clareza, e então eu já sabia que ia acontecer. Quando diz isso é porque é um clarividente. E a audição, ou audiência, o médium tem a nítida impressão de ouvir a voz do espírito. Mas o espírito não fala, ele não tem aparelho fonador, é que ele projeta fortemente no pensamento do médium, então a sua identidade, os seus pensamentos ficam gritantes, da mesma forma como ele falava quando estava aqui encarnado na Terra. Por isso é uma coisa bastante interessante e Allan Kardec então nos ajuda muito nesse assunto ligado com a classificação da mediunidade e ao mesmo tempo também para analisarmos a situação do médium ou dos médiuns. Vimos então fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes e fenômenos de efeitos físicos que abordaremos com alguns exemplos e modelos para ficar mais claro, então, o entendimento a respeito dessa matéria. Se você quiser, participe conosco, mande as suas sugestões, as suas perguntas para o nosso programa. É a série Mediunidade no programa Espiritismo Agora, que realizamos com a finalidade de ajudar aqueles que gostam de examinar os assuntos da nossa realidade espiritual. Lembrando que a nossa base de estudo aqui é o livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec em 1861. Um livro importante da literatura espírita, porque ele é fundamental para o conhecimento de tudo sobre mediunidade. O que há de mais importante sobre essa matéria, Allan Kardec colheu através das experiências práticas que depois elevou à categoria de uma teoria para explicá-las. Os modernos parapsicólogos também estudam essa obra importante de Allan Kardec para atender e responder às questões fundamentais do conhecimento sobre essa nossa realidade espiritual. Por sinal, conhecendo tudo a respeito da realidade espiritual, fica mais fácil a gente conviver neste mundo de pluralidades, no campo das ideias e dos comportamentos também. Pela atenção generosa que você teve conosco, queremos agradecer. Participe sempre conosco, escreva aqui para o nosso programa, série Mediunidade de Espiritismo Agora. E também você pode ter a oportunidade de rever todas as 37 videoaulas que apresentamos em Espiritismo Agora, que relata, teoricamente, do ponto de vista filosófico, científico e de consequência moral, os princípios fundamentais do Espiritismo que estão contidos nas 5 obras principais de Allan Kardec. Muito obrigado pela sua generosa atenção e até o nosso próximo programa.